de quem se posiciona, porque quando alguém adora, ele se manifesta. Continua comigo, por favor, filhos. Quem me conhece sabe que eu sou extremamente musical. Eu sou convidada para pregar e eu canto. Eu sou convidada para cantar e eu ministro. Eu sou... Meu Deus, que time é esse, mulher? Que é isso? Coisa linda! Que coreografia linda, que dança linda. Como vocês estão vestidas demonstra quanto vocês querem entregar. E eu creio que o ar vai receber. Deus abençoe cada detalhe, cada vida que está aqui. E eu quero agradecer a vida do John, que com muito carinho nos buscou. E quando a pastora nos deu liberdade para ouvir a voz do Eterno, mediante esse tema Filhas Posicionadas, eu fui buscar ao Senhor um tema, uma direção a falar ao teu coração. E eu resolvi cantar essa canção no início, porque essa canção, ela me representa. Eu não valia muito e Ele investiu pesado em mim, por isso que eu estou aqui. Eu só merecia rejeição e Ele me abraçou. Eu só merecia desonra e Ele me limpou, me lavou e me deu um novo nome, alterou minha identidade, me fez me ver como filha, e é por isso que eu estou aqui. E eu falei, Senhor, que não seja eu, porque eu quero falar assim como Paulo, que a minha palavra e a minha pregação não seja pautada por palavra persuasiva de sabedoria humana, mas que haja poder, liberação de poder aqui nessa noite. Oh, o Eterno vai mudar muita gente aqui nessa noite. Você não veio aqui apenas para vestir uma roupa bonita, para tomar um chá naquela mesa linda. Você veio aqui porque Deus já deu um encontro com o teu destino. Deus já deu um encontro com o teu futuro. E quando a pastora leu a leitura inicial, eu disse, Jesus, obrigado. Nós somos respeitadas, nós somos fortes e nós não temos medo do nosso futuro, porque eu é quem sei o pensamento que tenho de vós, diz o Senhor. É pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que espereis. Então ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Há um acesso ao futuro. O teu destino será alterado hoje pelo poder da palavra. Você que trouxe Bíblia, livro do Gênesis, capítulo 11. Aleluia. Oh glória. Versículo 26, versículo 27. Aleluia. Nós vamos ler o versículo 31. 26 é o versículo, capítulo 11 do livro de Gênesis. Que eu estou revendo muita gente linda, muita gente boa. Recebam todas o meu abraço. Mas eu vim aqui como profetisa de Deus. Talvez o que eu vá liberar nem sempre vai te agradar. Mas eu escolhi calar todas as vozes. Eu escolhi calar a voz da Surani. E eu quero ouvir somente a voz do Senhor. Eu não sei o que vocês precisam, mas Ele sabe. E viveu terá 70 anos. E gerou a Abrão, a Naor e a Arã. E estas são as gerações de Terá. Terá gerou a Abrão, a Naor e a Arã. E Arã gerou Ló. E morreu Arã
estando seu pai Terá ainda vivo, na terra do seu nascimento, em Ur dos caldeus. Versículo 31 diz assim: e tomou Terá a Abrão seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos caldeus para ir à terra de Canaã. Fale comigo, Canaã. E vieram até Arã e habitaram ali. Eu preciso ler o versículo 32 e o capítulo 12, o versículo 1, para que a gente compreenda todo o contexto. E foram os dias de Terá 205 anos, e morreu Terá em Arã. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te do meio da tua terra e da tua parentela, e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Teclado, vem comigo, não para não. Vocês pregam comigo. Quando eu for valente, vocês vem comigo. O Senhor falou comigo que uma filha posicionada precisa compreender o que ela vive. Nem sempre você vai entender, mas você precisa compreender em que cenário você está. E a Bíblia começa falando de família, porque a Bíblia diz que aquele que não cuida dos seus é infiel. Você não pode querer cuidar dos outros se você não cuida primeiro da sua casa. Então, uma filha posicionada, ela cuida da sua casa, da sua família. E Deus vai nos dando forma, nos ajustando. E aqui eu encontro a história desse homem chamado Terá. Denise, esse homem tinha 70 anos e ele gerou Abraão. E se eu falar Abraão, diante do contexto, Marcela, não ignora não. Abraão, vai ter hora que eu vou misturar aqui, vocês vão entender que é um só. E aí agora, ele tem Abraão, ele tem Naor e ele tem o seu filho caçula, Arã. E a Bíblia diz que Arã se casa primeiro e tem um filho. Ele tem um filho chamado Ló. E Deus agora permite algo muito sério acontecer. Porque toda perca é permissão de Deus. Me permita abrir um parêntese para dizer que na tua vida quem dirige é Ele. O teu corpo é dele. Tudo que você tem é dele, a tua empresa é dele, a tua casa é dele, tudo é para ele, por ele, para a glória dele. É dele, é dele. Para de dar mérito ao diabo, não. O teu corpo é de Deus, a tua casa é de Deus, a tua família é de Deus, a tua finança é de Deus. E porque eu digo isso com muita propriedade, porque num determinado momento da minha vida, quando eu achava que eu era uma filha posicionada, e eu resolvi tirar férias daquilo que o Senhor me chamou, então eu fiquei enferma, eu fiquei doente durante 2 anos, e durante 2 anos eu fui igual a mulher encurvada, aquela mulher que andava doente durante 18 anos, ainda bem que comigo foi 2. Eu não arrumava casa, eu não penteava o cabelo da minha filha, irmã Bila, eu não fazia nada. Eu estava doente. O médico olhou para mim e disse: você está com início de câncer de pé. Você se cuida. E eu comecei a ficar doente. Mas eu ia para a igreja todos os dias. E eu tinha uma fé que Deus ia me curar. Só que o tempo foi passando, 2 anos chegando, e nada acontecendo. Eu chamei minha mãe, que ainda era viva, e eu disse: manhã, cuida de Esther, porque eu sei que eu vou morrer. E ali eu chamei meu esposo e disse: eu vou morrer. Ele disse assim: mas eu já ouvi o Senhor dizendo que você iria fazer a obra dele, porque você acha que você vai morrer? Eu disse: eu sei que eu vou morrer, porque eu já estou cheirando mal. E eu olho para ele e disse assim: pode se organizar, eu vou morrer. E ele saía para trabalhar, me deixava sozinha com Esther, e eu ficava ali. Eu andava na minha casa assim, ó. Eu ia para a rua assim, eu disse: você quer que eu compre uma bengala? Você quer andar com aquele, não sei como é que fala, vou chamar de cajado? Você quer? Eu falei: não, deixa eu ir assim devagarzinho. E eu ia, até que um dia eu me lembrei da palavra. Coisa boa é ter palavra. Escondi a tua palavra no meu coração. Tem muita gente liberando palavra e não conhecendo a palavra. Mas se você conhecer a palavra,
o poder que a palavra tem, ela vai mudar a tua vida. E eu me lembrei que tinha um homem chamado Ezequias, e ele era reto diante do Senhor. E durante uma falha no seu ministério, na sua caminhada, ele enfermou. Ele disse: Senhor, se o Senhor quiser mudar a minha história, me acrescenta mais anos que eu vou fazer mais para o Senhor. E o Senhor acrescentou para ele 15 anos. O Senhor mudou a vida dele. Eu disse: Senhor, a partir de hoje eu paro de dizer não, e eu quero ouvir a tua voz. Se o Senhor quiser, muda a minha história, muda a minha vida, mas me dá saúde. Então eu saio da minha cama ainda grudando na parede, e eu acesso o banheiro da minha casa, e eu avisto um demônio olhando para mim, e ele rangiu os dentes em tom de zombaria e de escárnio, e ele olhou para mim e disse: eu estou te deixando podre. Eu olhei para ele e disse: o meu corpo é de Jesus, se fica podre é porque ele quer. Aquele demônio evaporou da minha frente. Eu entro no banheiro, eu uso o vaso, e algo de dentro de mim sai. Se tivesse a maturidade que tenho hoje, eu pegaria o que saiu e mostrava para você, mas eu fiquei com medo e dei a descarga. Eu entrei como uma mulher encurvada, e eu saí como uma mulher regenerada, restaurada, como filha posicionada. E eu estou aqui dizendo para você, e quando você reconhece o poder da palavra, você se posiciona. E o Senhor disse assim: eu vou te dar legitimidade para pregar. Deus está cansado de ver pessoas falando e não se esforçando para viver, prometendo e não se esforçando para cumprir aquilo que prometeu. Em algum momento você não vai cumprir mesmo, não, porque nós somos falhas, mas você precisa se esforçar para honrar o Senhor. E agora, que parêntese grande eu abri, né? Deixa eu voltar para a história. Terá então, tem a sua família, mas é uma perca muito grande na sua casa. Ele vê o seu filho caçula morrer. Eu enterrei a minha mãe há 1 ano e é muito difícil falar dela ainda sem chorar. Agora imagine, é natural o filho enterrar os pais, ok? É o curso natural da vida. Agora imagine um pai ou uma mãe enterrar o seu filho. E para aquelas que já têm o privilégio de serem avós, o único filho que lhe deu neto. Abraão não havia dado netos ainda, Naô também não, mas Arã já havia se casado, já tinha formado família, já tinha filhos e filhas. E ele agora enterra o seu filho. E agora ele resolve sair de Ur dos Caldeus e diz: vamos para Canaã. Qual era o destino de Terá e da sua família? Vem comigo. Qual era o destino de Terá e sua família? E ele rompe. E ele sai do lugar que lhe causa dor. E ele sai do lugar que lhe paralisa. E ele sai rumo ao novo de Deus. Ele sai para acessar algo novo do Senhor. E ele escolhe um lugar chamado Canaã. E o Senhor vai com ele, o Senhor está com ele. E no caminho, ele acessando Canaã, ele descobre uma rota que não era uma rota comercial e não era uma rota convencional. Ele descobre que existia uma cidade chamada Harã. E se você tiver curiosidade para pegar o mapa daquela época, da peregrinação de Abraão, você vai compreender que ele sai de Ur dos Caldeus e era uma linha reta para ele acessar Canaã. Mas a Bíblia conta que na condução, no trajeto, Terá descobre que tem uma cidade chamada Harã, e ele vai para aquela cidade, ele acessa aquele lugar e ele resolve habitar ali. Mas qual era o destino de Terá e sua família? Harã não estava na rota, Harã não estava no projeto, mas Harã acessou a rota emocional de Terá e de toda a sua casa. Quando ele chega ali, você percebe que o destino dele era Canaã, mas ele morre em Harã.
Porque existem lugares que você não pode nem acessar e você insiste em permanecer. Existem lugares que Deus já te tirou. Existem dores que Deus já te libertou. E você ainda insiste em habitar no lugar que te causa dor e que te paralisa. Harã não era o destino. Harã era um lugar de sedução. Harã era o único lugar que poderia trazer de volta para aquela família um cenário de dor da qual eles já haviam vencido. Surani, como é que eu esqueço do luto? A gente não vai esquecer nunca. A gente não vai esquecer de mãe, de pai, de esposo, de esposa, de filho. Mas se o Senhor disse vai, rompe. Você não pode ficar paralisado na dor. Você tem que romper. E o Senhor está chamando filhas que resolvem, em meio à dor, sair do lugar que te paralisa. Quando nós recebemos o diagnóstico de que o caso de manhã era gravíssimo, a gente deixou ela na UTI e o médico disse: você sabe, filhas? E eu e minha irmã Silane chorando. Minha mãe numa quarta-feira adoece, num domingo a gente coloca ela na UTI e de madrugada ela morre. E o médico olha pra gente e diz: você sabe que o caso da dona Carmozina é muito grave? E a gente imaginando: mas vocês são mulher de fé, não são? Porque uma mulher de fé, ela é reconhecida mesmo no auge da sua dor. Porque uma mulher de fé, mesmo estando destronada, ela ainda consegue liberar uma palavra. Porque ainda que o meu exterior esteja a se desgastar, há um renovo que vem do céu para você liberar para alguém. Então o que foi que eu fiz naquele dia fatídico? Eu disse: ficar aqui eu não posso. Mandaram a gente ir para casa. 6 horas da tarde. Eu vou para o culto. Aleluia. Pensa naquele culto que eu só queria ficar lá no cantinho. E aí falaram: pastora, a senhora está muito quieta, vem aqui. E eu peguei o microfone e eu disse: eu não sei falar outra coisa hoje, senão dizer assim: vem comigo, não sei se vocês sabem. Vou provar a fé de vocês agora. Espírito Santo, para pegar nota, para pegar. Espera. Conhece não? Então vai. Me dá nota que eu vou. Pode ser até original, que eu tô ousada hoje. Aleluia! Espírito Santo, meu Consolador, Espírito Santo, sabes quem eu sou.
Espírito Santo, a tua emoção vai trazer revolta, mas nós não vivemos pelo que sentimos. Uma filha posicionada vive pela fé, e o que é fé é eu nem ver, já crer que existe. É não ter expectativa nenhuma e eu saber que o nosso Redentor vai fazer alguma coisa. Isso foi por volta de 8 horas da noite. 1h da manhã o nosso telefone toca. E quem já tem familiaridade com isso sabe que um telefone tocado no hospital é porque a notícia não é boa. E a gente foi ali e eu sofri muito, mas eu peguei a minha dor, o meu luto, e disse: você não vai me levar. Eu vou continuar o legado da minha mãe. Uma mulher de fé, uma mulher de oração, uma mulher que me ensinou a ser a mulher que me torna. Eu preciso honrá-la. E neste dia eu vi, pastor André, Surani crescendo, mudando de nível. Sumaí, no dia que eu consegui vencer o auge da minha dor, eu disse: Deus, será que eu vou morrer com essa dor? Ele disse: não, tu vai passar por esta dor e tu vai dizer que é possível passar pelo luto, é possível passar pela perca e ainda se manter fiel, e ainda dizer: eu sei que o meu Redentor vive e que por certo ele se levantará sobre a terra. Você não vai voltar